Bom, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Marcos e ao Luiz aí, né, pelo convite. Fiquei muito honrada. Eu acompanho, né, os webinários da BRJAC, sempre com temas muito atuais, muito interessantes. Então, quando eu recebi o convite, falei, não posso deixar de participar. E realmente fiquei muito feliz. Obrigado. Bom, pessoal, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre um tema, né, que é mais atual aí dentro das linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado, principalmente pela criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre substâncias psicoativas. Então, vou trazer um pouco do panorama global, né, sobre a presença, consumo, apreensões, né, de substâncias psicoativas no mundo, e falar um pouquinho dos desafios analíticos e de como nós, enquanto químicos, né, conseguimos atuar e auxiliar aí nesse processo de combate ao tráfico de drogas. Tá? Bom, então, falando um pouquinho desse cenário, né, eu não sei se todo mundo conhece, mas a UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, ele faz anualmente um relatório mundial, né, trazendo várias informações em relação ao mercado, ao consumo, aos danos relacionados aí ao uso das drogas e as tendências também, o que é bem importante. E essa semana saiu o relatório de 2024, e nesse relatório a gente tem algumas informações que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, com relação, só queria reforçar, pessoal, esses relatórios da UNODC, eles são elaborados com base nas informações que são repassadas por diversos países, né? Então, a gente tem aqui um bom panorama, uma boa estimativa, mas pode haver alguma subnotificação, porque nem todos os países reportam e nem todos os países têm, né? O Brasil, por exemplo, que é um país muito grande, não necessariamente tudo que acontece aqui consegue chegar, né, nesses relatórios. Então, a gente tem aí um processo realmente de compilar essas informações, então pode ser que esses dados de modo mais real, ele esteja um pouquinho ainda aquém, né, do que existe. Mas eu acho que a gente consegue ter um bom panorama. Em 2022, então, foram reportados 292 milhões de pessoas que fazem uso de drogas, né? Isso traz uma preocupação, porque nos últimos 10 anos observou-se um aumento de 20%, que é bastante significativo. E com relação às substâncias mais utilizadas, né? Cannabis responde aí por 228 milhões de pessoas, é a droga mais consumida em todo o mundo. E a gente tem depois os opioides, com 60 milhões, anfetaminas com 30 milhões, cocaína com 23,5 milhões, e êxtase com aproximadamente 20 milhões de usuários. A UNODC, ela tem reportado isso também em relação ao gênero, né? E a gente observa que para a maior parte, deixa eu pegar um pointer aqui só para ajudar. A gente observa que para a maior parte das drogas a gente tem um consumo majoritariamente por homens do que por mulheres, né? Que quando a gente pensa nos opiáceos, na cocaína, na cannabis, nas drogas tipo êxtase, nas anfetaminas, mas a gente tem observado um aumento do uso não farmacêutico de opioides, e também, aqui não traz esse dado, mas isso também ocorre para tranquilizantes e sedativos. Quando os dados se referem a essas duas classes de substâncias, a gente tem aí um panorama de quase 50% de mulheres e homens, né, utilizando essas substâncias. Tá? Com relação à produção, com relação aos danos causados por essas drogas, a gente tem 64 milhões de pessoas, existe o relato, né, de 64 milhões de pessoas que têm algum tipo de doença relacionada ao uso de drogas. Isso também tem aumentado, né? Nos últimos 5 anos houve um aumento de 3%. E desses 64 milhões, quando a gente pensa, eu tenho aí 1 em cada 11 pessoas estão realizando tratamento, mas a gente observa um cenário bem diferente quando a gente compara homens e mulheres, né? Para mulheres, a gente tem 1 em cada 18 mulheres apenas fazem tratamento para tratar esses distúrbios,
E quando a gente pensa na população, né, masculina, 1 em cada 7 homens estão atualmente em tratamento. Existem também dados relacionados a pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, né? Felizmente, no Brasil, isso não é tão... não existe uma incidência tão grande, né, de uso de drogas injetáveis, mas, ao usar drogas injetáveis, eu tenho também essas pessoas sendo expostas a outros tipos de doenças, né, que são as doenças que são transmitidas aí pelo compartilhamento de seringas. Então, desses 13,9 milhões de pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, a gente tem aí um grande percentual de pessoas com hepatite tipo C, com HIV, e algumas pessoas que têm as duas doenças, o que vai também, né, trazer aí uma piora muito grande em relação à qualidade de vida e todo um custo relacionado ao tratamento. Bom, falando agora, assim, na produção, né, a gente observa aqui também para drogas cultivadas, né, então, principalmente aí cocaína e ópio. Nos últimos anos, a gente tem observado aqui na linha verde, vocês podem verificar isso, um aumento na produção de cocaína, aumento de produção mundial de cocaína, né, de 2021 para 2022, isso teve um aumento de 12%, que é bastante. E o ópio, ele vinha seguindo aqui também, até mais ou menos em 2018, 2019, existia uma tendência crescente na produção, o que baixou, né, a partir de 2020, a gente observou uma redução nisso. E olha que interessante, de 2021 para 2022, de 2022 para 2023, houve uma redução de 70% na produção de ópio. Por quê? O Afeganistão, ele é o maior produtor de ópio do mundo, né? E o Talibã, em 2022, ele proibiu a produção e consumo de ópio em todo o país. E isso fez com que a produção de ópio, então, despencasse em todo o mundo, né? Então, a gente observa esse decréscimo aqui, né, de 70% em função dessa questão da legislação que foi alterada no Talibã. Isso é importante para a gente perceber o quanto a questão do cenário de drogas, ele está linkado com questões políticas, com questões econômicas, né? Então, é um assunto extremamente complexo, que tem claro, né, toda a questão da nossa preocupação, segurança pública, saúde pública, mas o comércio de drogas, ele é movido muito também por interesses econômicos e políticos, tá? Bom, falando aqui um pouquinho de heroína, né, então a gente consegue perceber aqui, eu tenho a produção da planta, e aqui eu tenho a produção do produto, né, que seria aí a cocaína pura, e a produção do ópio, ok? Então, a gente vai observar mais ou menos a mesma tendência do plantio, né? Um aumento na quantidade de cocaína produzida, que é bastante significativo, e essa redução na produção de ópio aí, em função da proibição no Afeganistão. Bom, falando um pouquinho das drogas sintéticas, né, das novas substâncias psicoativas, a gente tem um mercado... O que eu falei até agora são as drogas que a gente considera drogas clássicas, né? Cocaína, maconha, ópio, que existe toda uma questão, era inicialmente cultural, é cultural em alguns países, né? Mas traz uma série de problemas aí no mundo todo. E de 14 anos para cá, a partir de 2010, a gente começou a ter no cenário de uso e produção de drogas uma nova preocupação, que foi a entrada com uma grande frequência de novas substâncias psicoativas de origem sintética, né? Então, aqui nesse gráfico também mostra essa tendência de 2010 até 2021, né? A gente observa... Aqui eu trouxe os dois para vocês, esse aqui é o relatório de 2023 da UNODC, e esse é o relatório de 2024. Então, eles sempre vão trazer informações de 2 anos anteriores, né? Porque é onde eles conseguem fazer a compilação e a geração de todas essas informações. Então, a gente observa esse boom mesmo, né? No número de substâncias psicoativas sendo comercializadas e sendo utilizadas de uma forma bem geral. Em 2021, a gente teve 618 substâncias psicoativas sintéticas sendo comercializadas e sendo reportadas no mundo todo, por diferentes países.
sendo que dessas, 87 eram novas, ou seja, elas surgiram em 2021. E em 2022, né, que foi o relatório desse ano, a gente percebe, isso aqui também é interessante, que a gente observa uma redução. Então, o número de substâncias comercializadas e reportadas em 2022, ela já foi menor, de 566, então a gente teve aqui uma redução, e o número de novas substâncias também reduziu, de 87 passou para 44 novas substâncias. É um cenário que preocupa muito, né? Essas novas substâncias psicoativas, muitas vezes, a gente não tem informação sobre toxicidade, sobre impacto para a saúde, sobre dose, né? Muitas vezes nem o usuário sabe o que ele está consumindo, ele compra um comprimido, ele compra um selo, mas não sabe, às vezes ele compra como êxtase, mas ele não sabe o que está presente ali. Muitas vezes é uma nova substância que pode ter, inclusive, efeitos, né, adversos, causando ali para o usuário sintomas que não são desejados. Né? E em alguns casos, infelizmente, também podem resultar em óbito. Bom, falando um pouquinho aqui do mercado, né? Aqui eu tenho o percentual de aumento, então a gente observa que realmente houve esse aumento percentualmente, o número, né? A quantidade de substâncias sintéticas apreendidas, elas são ainda menores do que eu tenho, por exemplo, para cannabis, né? Mas eu tenho aqui percentualmente um aumento muito significativo dessa quantidade de substâncias que estão sendo comercializadas. Então, tanto em 2021 quanto 2022, existe ainda um destaque, né, para as drogas tipo estimulante, né, as ATS. E aqui, né, a gente mostra também o quanto que foi apreendido, então, de toda a parcela que é produzida, tal, um grande percentual é apreendido, mas ainda chega muita, né, substância, tem muita... o tráfico de drogas, ele consegue driblar muito ainda, né, todas as barreiras, todos os controles, e existe, sim, uma grande difusão e comércio dessas substâncias, que é muito lucrativo. Bom, falando um pouco das drogas sintéticas de forma geral, né, desde o início da ascensão dessas drogas até hoje, já foram reportadas 1.247 diferentes substâncias químicas. Então, são realmente, né, uma diversidade muito grande de produtos encontrados no mercado. Claro que de um ano para outro, né, às vezes algumas novas substâncias surgem, algumas outras param de ser comercializadas. O mercado ele é muito dinâmico, mas é um valor, né, que realmente é muito significativo. Essas substâncias, elas são divididas em classes, então a gente tem aqui os canabinoides sintéticos, respondem por uma grande percentual de novas substâncias, estimulantes, né, então dentre essas duas classes aqui a gente tem mais de 60% das substâncias classificadas, né, como estimulantes ou canabinoides sintéticos. E a gente tem algumas outras aqui também, os sintéticos, os opioides sintéticos, eles ganharam uma grande proporção, né, existem alguns países que têm uma epidemia praticamente de uso, né, relacionada a opioides sintéticos, outros alucinógenos, sedativos, drogas dissociativas, então a gente tem, né, uma diversidade muito grande aqui, tá? Bom, quando a gente fala em drogas sintéticas, né, claro, quando eu falo nas drogas convencionais, eu tenho alguns países, maconha é muito geral, né, é a droga mais usada, ela é usada no mundo todo, e a gente tem alguns países, América Latina, tem muito mais problema com a parte da cocaína, né, até por causa da questão da produção, que é próxima, é realizada nos países da América Latina. A gente vê muito a Ásia com uma tendência grande aí, né, mais pela parte de heroína, ópio, os Estados Unidos também nessa parte mais de heroína. Mas quando a gente pensa em drogas sintéticas, a gente tem também um cenário muito diverso, né? Então a gente percebe que dependendo da região do planeta onde a gente está, a tendência de uso ela é muito diferente, tá? Então aqui a gente, né, aqui os Estados Unidos, eu comentei, Estados Unidos e Canadá, eles vivem hoje uma epidemia na parte dos opioides sintéticos, farmacêuticos, principalmente fentanil e derivados. Alguns países da África estão tendo muito, né, uma ocorrência muito grande também de uso, de mortes relacionadas ao uso do tramadol.
Países aqui na região Ásia e Oceania, né? Muito a parte das metanfetaminas. América do Sul, aqui o Brasil, né? O que está reportado no DC, que são dados de drogas sintéticas, o que mais se usa são as drogas tipo êxtase, então MDMA, MDA, né? E a gente tem aqui também México também, com a metanfetamina, então a gente observa um cenário muito difuso. E isso, em termos, inclusive, analíticos, acaba trazendo alguns gargalos, né? Por quê? Porque como o mercado é muito diverso, muitas vezes a gente não consegue nem padrões analíticos das substâncias que não estão sendo comercializadas de forma mais ampla. Então, claro que para todo o processo de análise, de caracterização dessas drogas, a gente passa, né, por ter aí a disponibilidade de padrões, e nem sempre a droga que está sendo comercializada em uma determinada região do Brasil, ela já está disponível comercialmente em forma de um padrão, para que possa ser utilizado pelas forças policiais na identificação. Então, existe sim um grande gargalo, uma grande dificuldade, inclusive na identificação dessas novas substâncias quando elas chegam no mercado. Porque não necessariamente o que está sendo comercializado no Brasil está sendo comercializado em algumas outras partes do mundo, né? Esse mercado realmente ele é muito dinâmico. Bom, outros desafios que a gente enfrenta, né? Cannabis como eu já comentei, é a droga mais utilizada em todo o mundo e, entretanto, a diversidade de produtos à base de cannabis, ele tem aumentado. Existe toda uma questão, existem países, né, onde a droga ela já foi legalizada, existem países que existe um controle menos rígido que no Brasil, vou colocar assim, e hoje existe toda a questão da cannabis medicinal também, né, do uso de produtos à base de cannabis para tratamento de alguns distúrbios, de algumas doenças. E nesse mercado todo, tem se observado que existe uma tendência de melhorar a questão do cultivo para aumentar a produção de THC nas plantas. Isso preocupa, né? Porque passa a ser uma maconha muito mais potente, com muito mais potencial de causar danos. Além disso, alguns mercados têm trabalhado na concentração de produzir um extrato concentrado a partir da planta, e esse extrato ser utilizado, né? Ou ser colocado em cigarros, por exemplo. E hoje em dia existem também disponíveis comercialmente alguns outros produtos à base de cannabis, como os vapes, né? Cartuchos para vapes, para os cigarros eletrônicos, e também os DEBs. Eu não sabia o que era DEB, né? E fui procurar, toda vez que a gente mexe um pouquinho, a gente aprende mais. E o DEB é esse dispositivo que é utilizado a partir de um extrato, né? De uma cera, que é produzida a partir da cannabis, que é muito mais concentrada, eles fazem uso, então, é como se fosse um cachimbo mais sofisticado, né? Então, coloca a cera, aquece, vai volatilizar aqui o THC e a pessoa inala essa fumaça, tá? Então, isso é preocupante por causa da potência que ele tem, né? A gente está falando de um teor de THC muito maior do que é encontrado normalmente aí na planta. E, além disso, começaram a surgir os canabinoides semissintéticos, né? Que são produtos produzidos em laboratório, mas a partir dos princípios ativos da cannabis. Então, tem sido reportado, o HHC é um dos que tem sido reportados com mais frequência em vários países, isso aumentou de 2022 para 2023, mas a gente tem também o H4-CBD, o HHCP, o HH-acetato, e temos o delta-8-THC, delta-8, delta-10, que são também, né, semissintéticos aí, que são produzidos em concentrações muito pequenas na planta, mas que têm sido modificados e produzidos em laboratório, que também, e com potencial de toxicidade, potencial de dependência química, efeitos ainda não conhecidos. Então, isso também preocupa bastante. Bom, no Brasil, nós estamos passando por esse período, né, onde a cannabis, o uso medicinal da cannabis, ele tem ganhado, isso já não é novo, isso é antigo, né, a gente já tem aí quase uma década de discussão, de início, né, dessa utilização, desses estudos. Mas a gente tem observado também que esse uso medicinal, ele traz uma certa
uma possibilidade de fraude e de ganho em cima disso, né? Então, cada vez mais é comum a gente ver, né, no noticiário de venda de substâncias como sendo o CBD, né, que é o principal ativo, um dos principais compostos com benefícios aí, né, da cannabis. Então, várias pessoas, né, fazendo uso dessa necessidade, porque são famílias, né, esses produtos são usados muitas vezes para tratar crianças com quadros de autismo mais grave, com quadros de dor crônica, com quadros de convulsões, né? E as pessoas acabam fazendo uso dessa necessidade da população para tirar lucro. Então, notícias como isso, né? Casal vendia droga online disfarçada de óleo medicinal, então o próprio extrato de cannabis com alto teor de THC sendo vendido, né, para uso em crianças, ou casos onde é simplesmente um placebo, né? Está vendendo como se fosse um óleo à base de canabidiol, mas na verdade é simplesmente uma mistura de óleos, que não vai ter efeito benéfico nenhum, né? Então, tem toda uma nuance aqui também, em termos de análise, em termos de auxílio à perícia, para ajudar a fazer a identificação dessas fraudes, né? Bom, pessoal, então eu queria trazer um pouquinho desse cenário, né? É um cenário muito amplo, muito complexo, mas é claro que num tempo aí reduzido não daria para abordar muito mais que isso. É só para vocês terem essa ideia. E aqui eu trago para vocês, eu queria trazer algumas coisas que a gente tem feito, né? Então, dentro dos desafios da área de química forense, principalmente na análise de substâncias psicoativas, a gente trabalha com tudo isso. Caracterização de drogas apreendidas, novas substâncias psicoativas, né, que tem todo um mercado ali que precisa ser mais estudado, mais avaliado, fraude em medicamentos, em suplementos e cigarros eletrônicos, e toda a parte também de análises toxicológicas. Bom, diante dessas demandas, né, em 2000 a gente trabalha em parceria com a polícia, eu trabalho particularmente desde 2009. Em 2014, a gente teve o primeiro projeto em Procad forense, né, da CAPES, aprovado, trabalhando com essas parcerias de forma mais formalizada. Em 2017, nós criamos a Rede Mineira de Ciências Forenses, né, que é composta atualmente por 14 instituições, entre centros de pesquisa, né, aqui universidades, e também aí tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal de Minas Gerais, né? Atualmente são 130 participantes, entre pesquisadores, peritos e estudantes. A Rede Mineira de Ciências Forenses, ela tem um escopo mais amplo, né? Então, a gente começou em 2017 com química, muito na parte de química, toxicologia forense, biologia e computação. Estamos na segunda fase da rede, começando agora em 2024, e a gente já expandiu também para outras áreas que a perícia tem demanda, na área de engenharia, geologia e veterinária, ok? Bom, considerando a grande demanda na área de substâncias psicoativas, em 2022 nós propusemos a criação de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre substâncias psicoativas, né? Então, essa proposta foi submetida em 22 e foi contemplada agora no final de 2023, nessa segunda chamada, né, que o CNPq fez. Envolve, então, 20 instituições. Com esse arranjo, né, a gente sempre tem essa parceria muito próxima, esse trabalho muito próximo da academia com as instituições de perícia. E também, nesse caso do INCT, a gente conseguiu envolver o Inmetro. O Inmetro ele tem um papel importante, porque dentro do nosso escopo de atuação, a gente pretende trabalhar com a produção de padrões analíticos, que eu informei para vocês que é um gargalo, né? Às vezes de não ter isso disponível, ter uma dificuldade de aquisição, e tem um custo muito elevado também para importação. E temos a parceria super importante da SENAD, que é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, né? A gente entende que para que a gente consiga avançar, o que vem sendo desenvolvido na academia em parceria com a perícia, ela tem que estar alinhada também com a parte dos gestores, né? E é a SENAD que tem esse papel de traçar estratégias né, para combate, de trazer formas mais efetivas, né, de fazer esse controle, de trabalhar também na questão de redução de danos. Então, a SENAD ela é parceira e tem assento no comitê gestor do INCT.
O INCT, ele tem como principais objetivos, né, essas linhas aqui. Então, a gente desenvolver métodos e sistemas portáteis e rápidos para identificar substâncias psicoativas em amostras apreendidas em matrizes biológicas, produzir padrões e materiais de referência de substâncias psicoativas, caracterizar drogas de rua, realizar estudos, né, de toxicidade, mecanismos de ação dessas novas substâncias psicoativas para entender o impacto que isso tem na saúde, desenvolver imunizantes e utilizar algumas dessas substâncias com um potencial terapêutico, né? Então, aqui dentro da equipe a gente tem o professor Ângelo. O professor Ângelo é um dos responsáveis ali pela Calix Coca, né? Que é um primeiro imunizante brasileiro para tratamento aí de dependentes de cocaína. E temos também o viés, né, de estudar um pouco da genética relacionada à dependência química, tá? Então, é uma equipe multidisciplinar. A gente trabalha com o pessoal da química, da farmácia, da biologia, da veterinária, tá? São vários grupos de pesquisa que atuam em conjunto para tentar dar essas respostas para a sociedade. Aqui eu vou falar um pouquinho, né, agora, dos trabalhos que eu, no meu grupo de pesquisa, né, a rede e o INCT, eles são muito mais amplos que isso, mas eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito enquanto, né, grupo de pesquisa. Então, a gente tem trabalhado um pouco nessa análise de drogas apreendidas. O que é importante quando eu penso nisso? Fazer uma determinação de adulterantes, diluentes e resíduos produzidos, conhecer um pouco da composição. É cocaína, é tudo cocaína? Né? Não, existem diferentes composições dentro de uma amostra apreendida de cocaína. Então, é muito importante a gente conhecer isso. Essas tendências de mercado, para auxiliar um pouco a polícia, está sendo utilizado muito um determinado diluente ou um adulterante, então a polícia pode aumentar a fiscalização para aquele produto, conhecer o impacto disso para a saúde, né? Essas substâncias podem ter efeitos cinéticos e antagônicos, então é super importante conhecer um pouco da dinâmica mesmo de produção de drogas, né? E isso eu faço a partir dessa determinação. Desenvolver métodos para análise presuntiva das novas substâncias psicoativas, principalmente essas que ainda não existem, né? A gente não tem métodos colorimétricos para várias dessas classes. E usar métodos simples e mais práticos para também fazer a determinação das drogas clássicas, né? Às vezes, como são muitas misturas, eu tenho vários interferentes que podem afetar, inclusive, a sensibilidade e a seletividade dos métodos que são empregados. Estou falando um pouquinho aqui do trabalho da Jaqueline, esse foi um dos primeiros trabalhos aí mais nessa parte de caracterização, né, que a gente realizou. Então, a Jaqueline, no doutorado dela, ela fez avaliação de amostras de rua, né, do estado de Minas Gerais e do estado do Amazonas, para determinar tanto adulterantes como diluentes, né? Então, para isso, essas amostras foram analisadas por cromatografia gasosa com massas, a parte dos adulterantes e do princípio ativo, né, da cocaína por si, e também foi realizado aí análises elementares para determinar o perfil de cátions, ânions e outras espécies presentes ali. Uma síntese aqui dos resultados, né, a gente observou, comparando as duas regiões do Brasil, a gente verificou que a cocaína comercializada no estado do Amazonas, ela tinha uma pureza muito maior do que a de Minas, e que os adulterantes, desculpa, que eram utilizados aqui, que na época o que era mais utilizado era cafeína, lidocaína e benzocaína, não eram utilizados na região do Amazonas para fazer essa diluição, essa adulteração, tá? Claro, esses aqui foram os que a gente determinou, provavelmente eles têm outros compostos lá, mas aí a gente não conseguiu fazer essa identificação. E com relação à composição inorgânica, a gente viu, né, que eram realmente muito sódio, potássio, cálcio, derivado aí, né, de cal, de pó de giz, né, de sulfato de cálcio, de bicarbonato de sódio, que são diluentes amplamente empregados também na cocaína. Só para trazer um pouco de um panorama um pouco mais atual para vocês, né, a Polícia Federal ela tem também um projeto de caracterização de cocaína, do perfil químico da cocaína, que chama Projeto PEQI, né? Então, eles fazem essa coleta de amostras anualmente, aí vão gerando relatórios. O último relatório disponível é o de 2020, né? E que aí a gente observa, esse panorama foram 492 amostras coletadas a partir de 3 estados brasileiros. E nesse estudo, eles verificaram que a amostra de cocaína, as amostras coletadas, elas apresentavam um alto grau de pureza,
88%, é bastante significativo, né? E que o perfil de adulterantes também ele foi reduzindo, né? Então, aqui a gente tem dados desde 2009, que foi quando começou o projeto Pequi, até 2020, e a gente observa aqui que até meados ali, né, até 2015, a gente tinha mais diluente do que cocaína nessas amostras, né? As amostras elas eram muito adulteradas. E a partir de 2015 começou a ter uma pureza, essas amostras começaram a ter uma menor incidência de adulterantes com uma pureza maior, né? Só quero destacar aqui também, gente, que esse perfil são de amostras apreendidas pela Polícia Federal. A Polícia Federal ela trabalha com apreensões normalmente muito maiores, né? Então, em portos, aeroportos. A Polícia Civil, muitas vezes, ela trabalha com a cocaína que está na rua, né? Com papelotes, com quantidades menores, que é uma droga muito mais misturada, com muito mais impurezas, que muito mais adulterantes, tá? Então, nesse processo mesmo, dentro do próprio país, né, de distribuição, existe todo um processo de aumentar o volume da droga, né, para aumentar o lucro, e nesse processo as drogas realmente elas acabam sendo, no comércio pequeno ali, vamos colocar assim, elas acabam sendo mais adulteradas. Então, o perfil que a gente observa para drogas apreendidas pela Polícia Federal, não necessariamente ele vai representar o perfil das drogas apreendidas pela Polícia Civil, em função disso que eu comentei com vocês, tá? Com relação aos principais adulterantes que foram encontrados nas amostras de cocaína apreendidas pela Polícia Federal em 2020, a gente tem aqui uma mudança de panorama, né? Então, muito aqui de levamisol, fenacetina e aminopirina, né? Então, esse perfil de adulterantes ele vai mudando mesmo em função da disponibilidade, né? Às vezes a polícia começa a ter um controle mais rígido em cafeína e lidocaína, eles vão migrando para outros tipos de adulterantes, então isso é muito dinâmico. E aqui a polícia, nesse relatório, a polícia indica também o início, né? Começar a observar uma incidência muito grande de laudos contendo tetracaína, que é também um outro anestésico, né? Da mesma família ali da lidocaína, da procaína, e também a presença de erganox, que é um aditivo utilizado aí para materiais poliméricos, né? Então, também, né, o uso de uma nova substância aí que começou a aparecer, não foi quantificado nesse período, porque eles não tinham ainda método para isso, né? Mas a polícia parece que nesse último relatório que deve sair aí em breve, já vão ter informações também em relação a isso. Bom, falando um pouco sobre novas substâncias psicoativas, né, o nosso grupo de pesquisa trabalhou bastante com a classe das feniletilaminas. As feniletilaminas, né, a gente tem várias substâncias químicas nessa classe, mas especificamente aqui a gente começou a trabalhar com a classe dos NBOS e dos NBOMs, né, porque essas substâncias, elas começaram a ser comercializadas no Brasil na forma de selos. Por ser em selo, o selo é muito pequenininho, né? A gente está falando de um pedacinho de papel de mais ou menos meio por meio centímetros. Então, a quantidade de substância que é utilizada em selo, ela é muito pequena e, portanto, ela tem uma grande potência, né? Então, essa menor quantidade de analito presente no selo requer também o desenvolvimento de métodos mais sensíveis. Então, não existia, né, um método colorimétrico para uma análise rápida dessa classe de substâncias que estivesse disponível em nenhum lugar do mundo, e, portanto, a gente focou, né, os estudos para desenvolvimento de alternativas aqui no Brasil. Isso resultou inicialmente numa patente que foi depositada em 2020, utilizando, né, o que nesse primeiro momento a gente trabalhou com o reagente IBX, que desenvolvia, né, em contato com os NBOS, ele desenvolvia uma coloração aí rósea, mas era uma reação com uma cinética um pouco mais lenta. E para campo, né, isso acaba sendo um dificultador. Então, desenvolvemos, testamos para as amostras da perícia, funcionou super bem o método, foi patenteado, mas a gente seguiu buscando métodos que fossem mais rápidos. E, diante disso, surgiu, né, uma outra proposta, um outro método colorimétrico, envolvendo agora um outro reagente comercial, que é o 4-AAP, e para poder fazer... Quais são as drogas que são comercializadas normalmente em selo? Eu tenho os NBOS, os NBOMs, e eu tenho aí a classe dos LSDs, né? Então, essa proposta mais ampla, ela buscou juntar a informação obtida no teste colorimétrico dos NBOS, junto com
um método eletroanalítico que pudesse, então, fazer a diferenciação das substâncias que estariam presentes ali, diferenciando entre N-BOM, entre N-BOR, entre o LSD, que são as 3 classes mais presentes, e também diferenciando o 2C. O 2C ele é o precursor da produção dos N-BOS e dos N-BOMs, então também numa síntese incompleta eu posso ter resíduos dessa substância que são encontrados aí nos selos, né? Esse método conjunto, ele foi desenvolvido, então, uma parceria aqui, então, o professor Ângelo, né, que foi, que propôs o método colorimétrico. O Luciano, ele é perito da Polícia Civil, aposentado, né, da Polícia Civil do Distrito Federal, e na parte eletroquímica a gente fez aqui uma parceria com o professor Wallace, né, isso aqui já é um produto das interações da Rede Mineira de Ciências Forenses, né, e do INCT. Então, em conjunto, a gente conseguiu propor uma alternativa mais viável, né, para fazer uma análise mais rápida e também poder fazer a diferenciação através de métodos eletroanalíticos. Então, foi patenteado, fizemos o artigo foi submetido, né, aqui mostrando a coloração que eu observo para diferentes classes, né, eu consigo realmente fazer essa diferenciação. E esse método colorimétrico, ele também tem uma relação de cor, intensidade de cor com concentração. Então, a gente transferiu já o método colorimétrico para a Polícia Civil de Minas Gerais e para a Polícia Civil do Distrito Federal, né? Só o método colorimétrico, ele já dá uma informação importante para análise em campo, para saber se aquela substância está ou não presente ali na amostra. E estamos desenvolvendo, explorando esse potencial da relação entre cor e concentração, em parceria com o professor João, da UFO, né, da Universidade Federal de Uberlândia, tentando desenvolver um dispositivo à base de papel, né, para poder fazer, usando o smartphone, a gente consegue fazer também uma análise semi-quantitativa da presença, né, de quanto tem nessas amostras de selo, né. Claro, são amostras de drogas de rua, não existe nenhuma padronização, então a gente pega amostras que têm 100 microgramas do princípio ativo, a gente pega amostras que vão ter 1 micrograma, 1 miligrama, até um pouco mais que isso, né? Então, há uma variabilidade muito grande em relação às concentrações, e isso está associado com os efeitos e com possíveis danos para os usuários também. Bom, começamos a trabalhar também com a parte dos benzodiazepínicos, né? Os benzodiazepínicos, eles são medicamentos amplamente utilizados para tratamento aí de ansiedade e de desordens do sono, mas são drogas também utilizadas dentro de um contexto forense, tanto como drogas para facilitadoras de estupro, né? No caso do golpe tipo Boa Noite Cinderela, são administradas para as vítimas, né? Para que elas então fiquem vulneráveis e possam ser atacadas. E existe atualmente também o uso recreativo dos benzodiazepínicos. Então, tem surgido benzodiazepínicos produzidos em laboratórios clandestinos, que têm sido utilizados para fins recreacionais. Então, isso também né, passou de um medicamento para uma droga que tem causado problemas aí em função do mau uso. Nesse contexto, a Camila, ela fez o doutorado com o professor Wallace e agora está fazendo um pós-doutorado comigo, e a gente, comigo e com o professor Wallace, né, e a gente tem trabalhado na mesma perspectiva do método para os N-BOMs. Então, um método colorimétrico inicial para fazer um screening da classe de substâncias. Então, aqui um método do cianato de cobalto, ele positiva, né, ele vai dar uma coloração para a classe dos benzodiazepínicos, e depois, usando técnicas eletroanalíticas, eu consigo diferenciar qual é o benzodiazepínico que está presente ali. Tá bom? Então, esse trabalho ainda está no início, né? Eu só quis mostrar um pouquinho aqui para vocês, mas aproveitando essa mesma estratégia, né, de unir duas informações diferentes para a gente conseguir chegar numa informação mais robusta, né, num resultado mais robusto. Na parte de toxicologia, nossa, o horário passa muito rápido. Na parte de toxicologia forense, a gente tem desenvolvido algumas coisas também, né? Então, mostrando aqui, eu vou deixar os artigos, depois quem tiver interesse pode me procurar ou pode dar uma lida no artigo. Esse trabalho foi desenvolvido com o professor Ricardo Orlando e com a Denise. O professor Ricardo Orlando, ele trabalha muito com a parte de instrumentação, é o especialista na área de métodos de extração de preparos de amostras com aplicação de campo elétrico, né? Então, nesse caso, foi desenvolvido esse sistema para extração de cocaína a partir de amostras de saliva, usando a aplicação de campo elétrico,
e posterior análise aí por LC-MS-MS, né? Esse método também foi patenteado, a patente foi concedida no início desse ano, tá? Então, também, né, é um plate, então eu posso processar várias amostras simultaneamente, o que é bem interessante aí para uma análise de rotina forense. Aqui só mostrando alguns detalhes, né, não vou entrar muito por questão de tempo, mas a gente tem aplicação de campo elétrico aqui, a amostra fica na fase de baixo aqui, eu tenho um filtro orgânico para permitir evitar que espécies interferentes que eles migrem também, em função da aplicação do campo, e aí o analito, na forma carregada, ele vai migrar aqui para o polo negativo, fica retido nesse cone, depois a gente faz a solubilização e faz a análise aí de todos esses, da cocaína, né, e também, nesse caso a gente fez para cocaína, mas funcionaria também para alguns metabólitos que possam ser carregados. Então, aqui as figuras de mérito que foram obtidas, né, com uma boa sensibilidade, um bom fator de concentração, né? Então, realmente, o método se mostrou bem efetivo. Ainda na parte de toxicologia forense, junto com o grupo do professor César, a Fernanda e o professor Rodinei, né, que também foi um produto do Proforense, era uma interação do Proforense, a Universidade de Londrina com a Universidade aqui de Minas, nós desenvolvemos um sistema baseado numa microextração supramolecular para determinação de antidepressivos tricíclicos em amostras de urina usando a técnica de paper spray MS. Né? Rapidamente aqui também, a amostra de urina ela passava então pelo processo de microextração, obtinha-se então uma fase orgânica, né, rica aqui nos analitos. Essa fase orgânica ela era depositada no papel em forma de triângulo, localizado muito próximo aqui à abertura, à entrada do espectrômetro de massas. Aplicava-se, então, uma diferença de potencial, os íons são ionizados e adentram no equipamento, possibilitando, então, a análise quantitativa. Nesse caso, a gente trabalhou com padrão interno, né? Então, a gente conseguiu fazer paper spray, uma técnica amplamente utilizada para análise qualitativa, e o nosso enfoque aqui ele foi também de uma análise quantitativa, né? A partir do uso de padrão interno para fazer a curva de calibração. Uma outra abordagem, né, que tem sido desenvolvida é dentro do cenário de Kinsex, né? O Kinsex é o uso de substâncias químicas com efeitos psicoativos para prática sexual. É uma prática que tem crescido no Brasil, né, principalmente em alguns grupos, e existe todo um problema de uso concomitante de substâncias nesse tipo de prática. Então, muitas vezes usa o álcool, junto com substâncias estimulantes, junto com medicamentos para disfunção erétil, e essa combinação, muitas vezes, ela acaba resultando em óbito. Então, o método ele foi desenvolvido, o Sandro, ele é meu aluno de doutorado, e ele é perito da Polícia Civil de Minas, e está alocado no IML, Instituto Médico Legal, né? Então, foi muito interesse dele, pessoal, dentro do Instituto Médico Legal, desenvolver métodos que pudessem ser implementados lá, em parceria com o professor José Luiz, que é o orientador do centro. Então, nesse caso, foram analisadas todas essas substâncias, né? Então, cocaína e metabólitos, drogas estimulantes, MDMA, MDA, MDA, e medicamentos para disfunção erétil, né? Sildenafil, tadalafila e vardenafila, tá? Bom, foi feita toda uma otimização do método usando o LC-MS-MS, otimização do procedimento de extração líquido-líquido dispersiva. Nesse caso aqui, a nossa amostra de trabalho foi o sangue, né? Lembrando que às vezes o sangue pós-mortem ele pode ser uma amostra mais complexa ainda do que o sangue antemortem. Então, a gente optou por fazer uma precipitação proteica com metanol, centrifugar, né, para remover a parte proteica. O sobrenadante, então, ele foi utilizado para o método de microextração, né, usando, então, uma mistura de metanol com clorofórmio. E, posteriormente, essa fase orgânica, né, que está aqui embaixo, não sei se vocês conseguem perceber, mas esse volume bem pequeno que está aqui embaixo, ele era coletado, seco e levado para análise, né, ser ressuspendido na fase móvel da cromatografia. Aqui também, rapidamente, mostrando algumas figuras de mérito, né, o método ele foi validado, de acordo com o guia para análises toxicológicas da AFS, tá? E foi aplicado em 2 casos suspeitos também, onde foi possível determinar tanto a presença dos fármacos, né, para disfunção erétil, quanto da presença dos estimulantes nessas amostras reais. Esse não foi publicado ainda, né, a gente está na redação do trabalho
para a publicação. E temos trabalhado um pouco também na parte de avaliação, né, de uso do modelo Zebrafish para avaliação do efeito comportamental e tóxico de novas substâncias psicoativas e para estabelecer a rota metabólica. Então, a gente está desenvolvendo um projeto piloto nesse momento, né, utilizando xilazina e fentanil, em parceria com a professora Gilcineia, da Escola de Veterinária aqui da UFMG, com o professor Ângelo. A Melina é minha aluna de doutorado, né, que está responsável por estar tocando esse projeto. Ela é orientada pelo Ângelo. Então, nesse caso, a gente realiza estudos tanto com larvas quanto com peixes adultos, né? Com larvas, a gente busca verificar efeitos tóxicos, né? Esses animais, eles são expostos a concentrações conhecidas e crescentes das substâncias que a gente quer estudar. E depois de um tempo de incubação, a gente vai avaliar o impacto, né, em termos de cardiopaticidade, de hepatotoxicidade, de má formação, de teratogenicidade, né, então é possível avaliar uma série de efeitos. É possível verificar, através da espectrometria de massa, também o metabolismo, né, e a distribuição desses metabólitos através dos tecidos. Isso aqui não é uma imagem do nosso trabalho ainda, né, é só para mostrar para vocês como é que é o nosso objetivo. Mas a próxima etapa, a gente está nessa fase de incubar para obter avaliação dos efeitos tóxicos, depois a gente vai avaliar os metabólitos. E no caso dos adultos, a gente consegue avaliar também os efeitos, os metabólitos, e consegue avaliar o efeito comportamental, tá? E aqui, já fechando também, a gente também trabalha um pouco na avaliação de fraudes, né, em produtos comerciais, do trabalho da Ana Gabriela, que foi aqui desenvolvido junto com o professor Rodinei e o professor Marcelo. Nós fizemos, então, essa determinação, essa caracterização de esteroides anabolizantes comercializados de forma ilegal no Brasil, né? Existe todo um mercado paralelo, né? Esses medicamentos, eles são controlados, e existe o consumo e o comércio disso de forma ilegal. Então, foram apreendidas diferentes amostras, analisadas diferentes amostras apreendidas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil. Essas amostras, elas foram analisadas também por papers pre-MS, né, nesse caso, uma análise qualitativa, e usando a quimiometria, a gente conseguiu prever, modelar, né, amostras autênticas e amostras falsificadas, e das amostras que a gente analisou, a gente observou, né, que para amostras na forma de óleo, 18% de adulteração, das amostras na forma de comprimido, 11% de adulteração, e para as amostras em suspensão, 17% de adulteração dentro do universo que a gente estudou, né? Mostrando que realmente essa prática de adulteração é muito comum. Bom, vocês desculpem, acelerei um pouquinho aqui por causa do tempo, né? Mas eu queria finalizar reforçando, né, que é muito importante que a gente tenha desenvolvimento dentro da academia de ciência e tecnologia para combater tráfico de drogas e redução de danos, né, para trazer cada vez mais segurança, mais saúde para a população. O tráfico de drogas, ele movimenta muito recurso e ele gera uma série de outros crimes, né, a criminalidade, homicídio, estupro, outros tipos de situações, eles estão muito relacionados também com o tráfico de drogas. Existe um mercado, o mercado ele é muito dinâmico, então isso requer que a gente esteja sempre buscando alternativas, que a gente esteja sempre atento ao que está surgindo no mercado, que essa parceria seja feita de forma muito próxima à polícia, porque a polícia, né, os peritos é que sabem o que está aparecendo no mercado, quais são as tendências, e ao trabalhar em conjunto a gente consegue propor soluções muito mais efetivas e que realmente possam ser, então, transferidas aí para a perícia, né, para os laboratórios periciais. E, por fim, gostaria de agradecer, né, novamente agradeço imensamente aí a BRJAC pelo convite para participar, né, para apresentar um pouco do nosso trabalho nesse webinar, na figura do Marcos e do Marco e do Luiz. Parabenizo, né, também fiquei super feliz quando eu soube aí dessa ascensão, né, que venham, cada vez mais a gente consiga melhorar o fator de impacto, a revista tem uma qualidade excelente, né, então isso é fruto muito do esforço mesmo do corpo editorial, né, do Marco e dos outros pesquisadores que estão envolvidos. Agradeço ao meu grupo de pesquisa, né, aqui do ACAFOR, aos
parceiros, né, da Rede Mineira de Ciências Forenses, do INCT de Substâncias Psicoativas, né, nada desse trabalho, e claro, com a Polícia Federal e com a Polícia Civil, sem eles não existiria a linha de pesquisa na área forense, aos nossos financiadores, CAPES, CNPq e FAPEMIG, e a todos vocês aí, né, muito obrigada também pelo interesse, pelo tema, pela audiência, e deixo aqui, por fim, os meus contatos, né, o meu contato pessoal, e deixo também os contatos, o e-mail da Rede Mineira de Ciências Forenses do INCT, e o Instagram da Rede Mineira e do INCT também, para aqueles que quiserem acompanhar um pouco aí do que a gente está fazendo, tá bom? Obrigada, pessoal.